Olá, estamos de volta com Conexão Futura e hoje nós iremos conversar sobre uma relação extremamente perigosa e infelizmente muito comum, a depressão e a adolescência. Uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde disse que a depressão é a maior causa de doença entre jovens de 10 a 19 anos. Ainda segundo a OMS, os 3 principais motivos de morte no mundo nessa faixa etária são os acidentes de trânsito, a AIDS e o suicídio. Muitas e diferentes correntes de especialistas estimam que a depressão em 2030 será a doença mais comum no planeta. Para quem acredita que ela é exclusiva de uma classe social, se engana. A depressão pode estar na espreita. Por isso e por outros 1000 motivos, é preciso prestar atenção. Como diferenciar características consideradas típicas da adolescência, como rebeldia, tristeza e solidão, dos sintomas da depressão? Quais são as características do tratamento em adolescentes? Para responder essas e muitas outras questões, nós trouxemos o Ricardo Kraus. Ele é responsável pelo programa de depressão na infância da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E o Alexandre Luiz Barbosa. Ele é autônomo e é o pai da Valesca, que é uma adolescente que teve depressão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Conexão Futura está no ar. Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Alexandre, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Quero começar com essa questão. Como diferenciar tristeza, ou seja, sentimentos clássicos que podem afetar um adolescente, de uma depressão? Tiago, tristeza é um sentimento. É uma reação que a pessoa tem necessária a alguma coisa ruim, alguma coisa adversa que acontece. Adolescente é esquisito, é estranho, ele está se modificando, o corpo dele muda, as relações sociais mudam, ele tem que formar uma identidade, para isso ele fica mais irritado, ele vai se opor aos pais e tudo isso. E depressão é uma doença. Depressão é uma doença que afeta o cérebro, então não afeta apenas o sentimento. A irritabilidade faz parte, a tristeza faz parte, mas aí a gente vai estar falando de um quadro muito mais amplo. Muitas vezes, porque é muito comum que não se preste atenção na depressão. O que a pessoa tem tendência a notar é o que faz mais barulho. Então, uma criança hiperativa, uma criança agitada, um bipolar, uma criança mais irritada, no sentido de agressão, essa chama atenção. O deprimido, muitas vezes, fica em silêncio. Ele experimenta a dor sozinho. O cérebro faz com que ele fique lento, com que o pensamento lentifique, com que ele comece a não conseguir tomar decisão, não consiga prestar atenção na aula, começa a se retrair, não gosta de fazer coisas que normalmente gostava, se retrai da brincadeira, do convívio com as outras pessoas. Isso é um quadro bem mais grave. E aí vem situações que preocupam muito. Você falou, a Organização Mundial de Saúde, quando vê, é um índice que hoje em dia a gente já vê 14% tem o quadro de depressão e mais 11% tem sintomas depressivos bastante significativos. Isso está 25%. Então, 1 em 4 adolescentes tem o problema da depressão. Alexandre, como é que você percebeu que a sua filha estava com sintomas da depressão? Na verdade, foi uma surpresa, né? Porque ela sempre foi uma menina muito alegre, brincalhona, notas boas. Eu lembro que foi à noite. Eu estava no serviço e ligaram para mim que eu estava no pronto-socorro com a madrinha e com o padrinho dela, que ela estava ouvindo vozes, coisas, né? E ali caiu o mundo pra gente, né? Porque a nossa família assim, é unida, todo mundo, a gente está sempre presente, brincando. Aí começou. Levei no outro dia num psiquiatra, né? Receitou alguns remédios e tal. E nisso, a minha família, como eu falei para você, é unida, meu irmão conseguiu, pesquisando, até levar o doutor. Foi uma benção na nossa vida, porque quando ela começou a ir, né, ainda dava crises, ouvia vozes. O que acontecia com ela, além de ouvir ela, além as de vozes, se arranhava. Ela fechava os olhos, uma força, coisas que até falando assim a gente fica meio triste para lembrar, mas ela se arranhava, ouvia vozes e saía andando. Agora, o que acontecia com ela? É um problema cerebral, né? Ela era tomada de uma angústia tão grande. É um quadro muito bonito, até porque tem um resultado muito favorável. A pessoa é tomada por uma angústia, uma dor interna tão grande que muitas vezes ela vai se machucar. Porque essas vozes que ela ouvia, que é uma das características que pode existir no caso da depressão do adolescente,
ela se corta, ela se machuca porque a dor física a distrai da dor mental, da angústia mental. Então, ela, de repente, era uma menina que tinha muitos amigos, que tinha uma família que protetora, uma atividade boa, era uma boa aluna na escola e tudo isso. O mundo, de repente, fica sendo visto com óculos cinza para preto. Tudo fica ruim. Ela se sente incapaz, ela se sente culpada, ela se sente triste sem saber o porquê. Ela não vê esperança, ela perde dramaticamente a esperança na vida. E isso leva, muitas vezes, que é o maior risco da depressão, à ideia de suicídio e à tentativa de suicídio. Quando a OMS coloca das causas de morte, a AIDS entra porque tem um viés aí em função da África. Agora, aqui no Brasil, tentativa de suicídio é a segunda e, em alguns serviços, a primeira causa de atendimento em ambulatório e em serviço de emergência para criança e adolescente. Então, a família, como é que a família, depois que foi constatado isso, começou a agir? Eu falei para você, né? Nossa família é muito unida. Então, a tia, os irmãos, porque você, pai, fica meio sem saber. Mas eu procurei tentar botar a cabeça um pouquinho no lugar, pensar corretamente, porque vem vários tipos de coisas. Leva em tal lugar, né? Leva em tal lugar. Então, não, vamos tentar fazer a coisa correta. Então, como eu falei, como eu tenho uma família muito centrada, muito unida, um daqui, um de lá, não, vamos lá, vamos levar lá, doutor, minha irmã arrumou lá uma consulta com o doutor Kraus, né? E nós fomos lá, muito confiante, chegou lá, passou assim, uma sinceridade pra gente, conversou com ela, explicou mais ou menos, fez aquelas perguntas dele. Dali eu saí um pouco mais confiante, porque eu vi que aquilo ali não era o final do mundo, que a gente às vezes pensa que minha filha está possuída, está com isso, não tem jeito. E eu vi que aquilo, na verdade, isso é até bom eu estar aqui para dar esse depoimento, porque muita gente vai passar por isso, ou está passando por isso, pode pensar que é o final do mundo, e não é. Isso, se você tiver, né, fé, procurar um bom profissional igual eu tive, com certeza você hoje vai estar aqui, talvez, dando esse depoimento igual eu. Agora, muito feliz. Nem sempre as famílias aceitam. Não. E aí? E aí a gente tem um duplo trabalho de convencer, porque tem a ideia de que é normal, que isso acontece, que é da adolescência, é o jeito dela, ou tem uma explicação religiosa sobre obsessão, ou tem um julgamento moral. A ideia, eu fiz alguma coisa de errado, eu sou ruim, isso só vem a reforçar o adolescente deprimido que se acha ruim, se acha incapaz de fazer as coisas. E aí você explicar principalmente as consequências do não tratamento. Isso deve ser feito com muita delicadeza, porque a família, quando chega a um psiquiatra, ela já chega desconfiada, ela já chega bombardeada, não é um movimento normal se levar, é como se fosse um atestado de incompetência. O que eu não fiz que eu deveria ter feito, que minha filha ou meu filho ficou assim? Então, você tem que primeiro acolher essa família, conversar, mostrar que isso é uma doença como diabetes, como hipertensão, que é uma coisa química, uma alteração química do cérebro, que não tem nada a ver com fatores externos que aconteceram ou deixaram de acontecer. Qualquer pessoa pode ter depressão. E a depressão, como foi colocado, é uma coisa cada vez mais comum. Uma coisa que preocupa muito é que o que está se observando é que o percentual de pessoas deprimidas está aumentando e que a depressão está começando a acontecer mais cedo do que costumava acontecer. Mais cedo do que 10 anos? Mais cedo do que 10 anos. Você tem falou que crianças deprimidas. Um quarto das crianças... Um quarto dos adolescentes podem... vão ter pensamentos depressivos. Vão ter... Isso não significa que eles serão pessoas depressivas? Ou no futuro, existe uma sinapse? Quando a gente vai falar de depressão, essa depressão que a gente está falando é quando esse tipo de alteração ganha uma proporção tal que transtorna, que afeta a vida da criança. O que acontece aí? Uma criança, um adolescente, vamos falar, focando aqui na questão da adolescência, um adolescente deprimido, ele perde a conexão com os outros adolescentes. Ele perde a capacidade de aprender e de apreender na interação. Então, vai ser uma pessoa que, se não for tratada, no futuro, não vai conseguir estabelecer relações gratificantes. Pode vir a usar remédios indesejáveis, como o álcool e a droga, né? Seja maconha, seja cocaína, substâncias que potencializa.
Num primeiro momento pode dar uma sensação de alívio, só que passa logo e a pessoa vai querer usar mais e mais e mais. Esse é um dos riscos que a gente tem, que é o transtorno por uso de substância em função de um quadro depressivo. Olha, deixa eu trazer alguns números. A depressão, para quem já apresentou um episódio de depressão, a recorrência, ou seja, a possibilidade de ter um segundo em 2 anos é de 40% e de 72% em 5 anos. Então, quem já passou, já foi diagnosticado com uma depressão, quais são os cuidados para que ela não se repita? Tratar-se. E lá na Santa Casa, agora a gente está começando um novo programa de pesquisa. O professor Fábio Barbirato já está organizando as triagens para alertar a população do risco da depressão e chamar para que a gente possa tratar. E uma das coisas que a gente trabalha é psicoeducação. Psicoeducação é levar a pessoa a reconhecer os sintomas. Então, a depressão é uma coisa a ser combatida e tratada até o final. Um dos principais riscos de recorrência é você começar a tomar um medicamento, tomar um tempo, ter uma melhora de sintoma e depois interromper o uso da medicação sem ser o momento certo. Ou você não conseguir uma recuperação total. Então, o que a gente faz, orienta que, assim, está deprimido, vamos começar o tratamento, que não é só medicamentoso, tem a parte de psicoterapia também, importante para a pessoa se ressocializar. Então, você começa a tomar um medicamento, toma durante um tempo, vai ter uma melhora, vai ficar bom, mesmo assim você tem que ter alguma continuidade. Se você tiver na família casos de depressão ou casos de bipolaridade, esse tratamento tem que ser bem mais prolongado e é o menor sinal voltar à medicação caso tenha sido suspensa. Ou seja, pode ser genético? É genético. É genético. É genético. Muitas vezes, na maioria das vezes, é genético. Você vai ter fatores ambientais. Isso não quer dizer que pessoas que tenham familiares deprimidos vão ser deprimidos. Genética é uma ameaça, não é uma condenação. Mas as pessoas têm um risco 4 vezes maior de fazer um quadro depressivo. É uma das coisas que a gente investiga. E muitas vezes, já tem uma coisa curiosa, quando a gente começa a perguntar, o pai ou a mãe começam a ser capazes de dar nome àquilo que eles sentem. E eles se descobrem depressivos, sem saber que eram. Aconteceu isso contigo? Não, na verdade, depressão? Não. No meu caso, não. Nem com a sua esposa? Sim. Com ela já Sim, foi ela diagnosticado. Em qual momento ela passou pela depressão? Você consegue me dizer? Sim, há uns 5 anos atrás. Como é que foi? Como ela sair de casa, se sentia mal, ir em banheiro, não conseguia conviver mais com as pessoas na rua. Então, qualquer coisa que ela ia fazer, ela tinha que ir para o banheiro. E depois que foi diagnosticado depressão na Valesca, isso voltou para sua esposa em algum momento? Não, porque ela também fez o tratamento. Ela também foi acompanhada? Isso, eu acredito até que um pouco da Valesca tenha sido que o doutor passou aqui. Ela pode ter acompanhado isso pode ter passado um pouco para ela também. Ou seja, não é um tratamento isolado, né? Você não trata somente familiar. o paciente, você trata toda a família. Diga, É Alexandre. importante também dizer que, como o doutor colocou, tem que ter vontade de se tratar. E tem que ter vontade. Ir lá, né? Os remédios direitinho, tomar, que eu ia lá na mesma hora, tá na hora, tal, muitas vezes não quer, isso é importante colocar isso. Me conta um pouquinho do começo do tratamento, como é que foi? O começo do tratamento foi quando ela passou mal, procuramos um psiquiatra lá onde a gente morava, que é mais perto, aí passou até um remédio, não sei se o doutor vai lembrar, quando depois na consulta do doutor, olhou da Florim, se eu não me engano, falou, pô, quem passou esse remédio, pô, muito bem passado, esse remédio é muito bom, fez a entrevista com a gente, com ela, passou uma tranquilidade. Agora ele falou que não é só chegar lá e passar o remédio, conversou com a gente, mostrou que aquilo ali, com o tempo, aquilo tem toda a possibilidade de você ter uma cura. Então, essa tranquilidade, quando a gente acha um profissional igual nós tivemos a sorte de Deus colocar no nosso caminho, isso é muito importante. E ter o apoio da família também é muito bom. Você vê, essa é uma doença que atinge 350 milhões de pessoas no mundo. É um número enorme e muitas dessas pessoas, infelizmente, não sabem que estão enfrentando esse tipo de problema. Você me disse da questão da rotina. Você, às vezes, tinha que chegar nela e falar, olha, toma um remédio. Sim. Por que isso é importante? Por que é importante acompanhar de perto alguém da sua família que está passando por depressão? Porque muitas vezes você não quer aceitar que você tenha depressão. Quem quer aceitar que é deprimido? Eu mesmo tenho, eu além de trabalhar como autônomo, eu trabalho na área de advocacias também. Então, o que acontece?
esse tipo de pessoas são tudo, às vezes, nervosas. E, às vezes, você vai colocar, não, eu não tenho. Mas não quer nem passar por uma consulta. Mas é importante você passar para você saber ser diagnosticado, porque só o profissional que pode colocar isso. E você, às vezes, não aceita. Que profissional eu procuro? E isso é importante. No início, médico. Um psiquiatra da infância e adolescência, um médico especialista, que vai poder ver se é um caso de depressão ou se não é. Muitas vezes a gente recebe, a primeira entrevista é sempre com os pais, depois a gente vê o adolescente e encaminha. Pode ser um caso, muitas vezes é um caso de adolescência normal. E muitas vezes é um caso que vai se resolver com psicoterapia, quando as questões são ligadas à interação ou terapia familiar, por exemplo. Mas quando é depressão, você começa a tratar, medicar e depois, ou conjuntamente, encaminha para a terapia individual e para a terapia de família. Você vê, de acordo com a OMS, 1,3 milhão de adolescentes em 2012 morreram no mundo. Essa é a primeira vez que a OMS publica um relatório completo sobre os problemas de saúde de adolescentes. É uma doença contemporânea, ou seja, é uma doença do século XXI, ou ela sempre existiu e foi maquiada com outros nomes? Sempre existiu, mas não se acreditava que crianças e adolescentes pudessem ficar deprimidos. Achava-se que era uma característica que ia passar, ou atribuía-se a culpa aos pais, ou esse tipo de recurso um pouco simplista. E as pessoas têm uma tendência a negar. Não é agradável pensar em depressão ou falar da depressão. Então, se você pode atribuir isso à fase da vida, problema, brigou com o namorado, com a namorada, não passou na escola. E muitas vezes as brigas ou não passar na escola e tudo isso são sintomas de que essa pessoa não está bem na vida, que essa pessoa está num sofrimento muito grande. E como a pessoa, em geral, se retrai como adolescente, vai ter muito medo, ela se acha ruim, ela acha que está envergonhando os pais, que ela está sobrecarregando a família. E aí vem o período do pensamento de suicídio. Cada vez, para você ter uma ideia, de 1952 até hoje, foi multiplicado por 8 o número de suicídios em adolescentes. Repete, por favor. De 1952... De 1952... a 2009, que foi a última avaliação da OMS... Multiplicou por 8. Por 8. Então, 8 vezes o número. Isso que se tenha notificado. Porque muitas vezes, em função de plano de saúde, em função de vergonha de se colocar, acha-se que é um acidente, que a criança deu um jeito esquisito com uma corda no pescoço, isso é sério, ou que a criança se deixou atropelar, ou foi, muitas vezes a criança se jogou na frente do carro, se enforcou. Por exemplo, a forma, meninas tentam mais suicídio que meninos. Muitas vezes só contabilizam formas muito graves, o tiro ou tipo enforcamento como suicídio. E há várias formas mais sutis, que a gente não comenta nem noticia. Podemos falar que a depressão é mais comum nas mulheres aos homens? A partir da adolescência, sim. A partir da adolescência, isso faz... até a adolescência, até a fase pré-puberal, não. E depois da menopausa também não. Mas no período que se inicia na adolescência, quase dobra. Enquanto os homens são até 12%, 13%, as mulheres vão a 18%, 20%. Lendo as meninas adolescentes. Lendo artigos e mais artigos sobre esse tema, eu peguei alguns sintomas que eu gostaria de falar. A gente já traçou alguns aqui nesses 20 minutos de programa, mas tem um que chama atenção e que às vezes passa desapercebido, que é o distúrbio do sono, ou seja, uma insônia excessiva ou uma sonolência excessiva. Valesca passou por isso? Você via que ela atravessava a noite acordada? Não. Ou dormia com grande número de horas? Não, é importante também frisar que, senão amanhã está todo mundo achando que todos os filhos estão com depressão, né? Isso, claro, não é de uma hora para outra. E às vezes a gente fica cego para essas coisas, né? O que acontece? Nota nos colégios, né? Humor, e o humor dela, principalmente, às vezes estava muito feliz, de uma hora para outra, a cara embirrava. Então eu não fiquei atento a essas coisas, a verdade foi essa. Então depois chegar um momento, só que ela não chegou talvez, não sei se posso colocar isso, né? Que o doutor pode colocar melhor, 1 grau, deve existir 1 grau. Então talvez eu cheguei num grau que deu para... Ela hoje está aí como vocês viram, né? Mas dormia bem, isso eu posso colocar para você.
A questão de procurar, essa daí é um grande desafio. A hora, Como é né? Exatamente. A hora de Na hora que procurar. você acendeu a luz e falou, eu preciso procurar um médico, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? O que passou, na verdade, ela estava no pronto-socorro, né? Como eu falei para você, que eu não estava trabalhando, aí ela passou mal em casa achando que estava querendo se cortar e, como eu falei, aí a mãe, o madrinho, o padrinho levaram para o pronto-socorro. E lá o médico, como o doutor falou, tem que procurar um médico, ele mandou procurar um psiquiatra. Você vê, a procura rápida Ela faz importante. uma diferença. Total. Quem demora a procurar? Você interfere, todo mundo. É muito difícil que a pessoa imediatamente pense em levar um psiquiatra. Aceite, né, doutor? É que aceite essa É ideia, difícil. porque as pessoas se sentem envergonhadas, as pessoas acham que psiquiatra é médico de maluco, Tá mal... Exatamente. que Desculpa, o doutor, filho vai pessoal. estar condenado, vai para um hospício, vai ficar lá internado pro resto da vida. E a realidade hoje em E dia não é isso. assim. Isso. Valesca está com 14 anos, né? Não, tá com 17. Está com 17, na mas época, começou aos 14 anos o tratamento. Tratamento. Ou seja, 3 anos, aproximadamente 3 anos de tratamento. Eu quero uma avaliação do pai. Como é que ela era e como é que ela está? A Valesca sempre foi uma menina normal, até os 14 anos. Quando começou o problema, humor, né, esses problemas todos, ela virou outra menina. Quando começou o tratamento, eu acho que eu me lembro que o doutor falou, ó, esse remédio demora um tempo para fazer efeito, se não me engano, 2 meses. Ela ainda começou com as 2 crises, mas depois as crises pararam, o humor dela voltou e virou a menina normal que ela era. Quer dizer, hoje a Valesca é uma menina normal. Nesse ano ela repetiu o colégio, foi o único ano que ela repetiu. Depois disso não teve mais problema com nada. E o importante frisar também, mais uma coisa, eu falo muito mesmo, mas é assim mesmo, que os pais também às vezes ficam deprimidos, tá? E eu tinha aquilo tudo, ia para o colégio, sabe que vai passar mal? Toda hora ligando para casa, e isso é uma forma de, se você não vive, né? Aí você está vivendo só para aquilo. Então, quando você tem um bom tratamento, um bom profissional e saber levar que várias coisas vão acontecer, eu também me curei, porque hoje eu podia estar passando pelo mesmo problema. Como é que ela era e como é que ela está? Quando eu a vi, uma menina muito triste, muito angustiada, uma dificuldade muito grande de falar, chorando bastante. É uma coisa até que o Alexandre não sabe. Muitas vezes ela não dormia tão bem assim, não. Ela acordava no meio da noite, ficava quietinha, pensando em coisas ruins. Uma das características da depressão é quando a pessoa começa a dormir, acorda no meio da madrugada e começa a pensar em que o mundo está ruim, que as pessoas, que ela não vale a pena e por culpa não quer acordar. Os pais para não preocupar ainda mais. Ela tinha uma sensação de ser pesada, de que nada ia dar certo na vida dela, que ela não ia mais ter amigos, que ela não ia conseguir namorar. Hoje é uma menina perfeitamente normal, inserida, alegre, feliz, bastante comunicativa. Não sei se já está namorando. Já Não está sei se você vai namorando? saber se você está namorando. Está namorando? Quanto tempo? Está namorando já tem uns 6 meses. E é um bom rapaz? Ótimo, da igreja, trabalhador. Então, Tem que ser, né? Senão não pode. A família toda Obrigado pela sua vinda, tá? Eu que Boa tarde, agradeço o sucesso. convite, pô, muito feliz, até porque vocês me deram a oportunidade de ver o doutor. Tá. E, doutor, eu quero saber dicas para quem está ali e às vezes está enxergando depois de 20 e poucos minutos de programa, está enxergando alguns pontos, não é para um desespero, mas é para chamar a atenção, tem uma luz vermelha acendida, tem alguma idade que é mais crítica e eu quero também saber algumas dicas para que os familiares e também os professores, muita gente, muitos profissionais de educação assistem o canal Futura, então a gente pode dar essas dicas para eles. Tiago, a primeira coisa é uma mudança inexplicável, uma mudança drástica num determinado padrão. Não é aquele menino, aquela menina que sempre não gostaram de estudar e tem alguma dificuldade, não é isso. A criança tem um desempenho normal ou bom. E aí, de repente, começa a ter uma queda no rendimento. Ou a criança é uma criança que brinca, é sociável, ela começa a se retrair. Uma retração além do normal. Ou começa a ficar mais lenta, ou começa a ter problemas de sono, comer demais ou comer de menos. É um conjunto de coisas. Prestar atenção e não colocar naquele campo comum de coisa de adolescente.
Assim, as coisas do adolescente são coisas extremamente importantes. É um período de extrema sensibilidade. Quando um adolescente está irritado, te responde, na verdade, ele está pedindo ajuda. Ele está mostrando a tentativa dele de ser alguém no mundo, de ser uma pessoa diferente. Quando isso ultrapassa determinados limites, é para se dar uma boa olhada. Ricardo, obrigado pela sua vinda. Obrigado se sinta sempre Thiago. em casa aqui no Conexão Futura. Muito obrigado. Tá? E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Amanhã tem mais Conexão Futura para você. Tchau, tchau.